Fala, psicoestudante! Aqui é o Rawan Salgado e você está ouvindo mais um episódio da nossa série Psicologia Descomplicada com Hal. Hoje a gente vai entender como o nosso cérebro constrói o mundo visual. Não basta abrir os olhos, é o cérebro que dá sentido ao que entra pelos olhos. Bora revisar o conteúdo da aula 5, Percepção Visual, e deixar tudo fresquinho para a prova. O que é percepção visual? Primeiro ponto, a percepção visual é o processo de organizar e interpretar a informação visual. Ou seja, não é só ver, é entender o que se está vendo. A gente recebe os estímulos pelos olhos, mas o que a gente vê mesmo é o que o cérebro interpreta a partir desses estímulos. O sistema visual. A imagem visual não entra pronta no cérebro. O que chega são sinais elétricos e o cérebro precisa montar uma representação disso. Isso acontece principalmente no córtex visual primário, que fica no lobo occipital, o lobo da visão, na parte de trás do cérebro. O caso da paciente DS. Esse caso é muito citado em aula, então presta atenção. A paciente DF teve uma lesão cerebral e ficou com uma condição chamada agnosia visual. Ela viu os objetos, mas não conseguia os reconhecê-los. Por exemplo, ela viu um lápis, mas não sabia o que era. Por outro lado, ela conseguia segurar, usar e interagir normalmente com os objetos. Isso mostra que existem dois caminhos no cérebro para processar a visão. Um diz o que é o objeto, outro diz como interagir com ele. O que e onde? As duas rotas da visão. Estas duas rotas são chamadas de rota ventral. O que vai do córtex visual até o lobo temporal. É responsável por identificar o que estamos vendo, rostos, objetos, formas, cores. E a rota dorsal, o onde ou como, vai até o lobo parental, responsável por dizer onde os objetos estão e como interagir com eles. Por exemplo, calcular a distância e posição. Constância perceptiva. Mesmo que o estímulo mude, nossa percepção permanece estável. Isso se chama constância perceptiva e é um mecanismo importante do cérebro. Existem três tipos principais. Constância de forma. Um objeto continua sendo percebido com a mesma forma, mesmo que o ângulo mude. Exemplo, uma porta continua sendo retangular, mesmo aberta. Constância de tamanho. O cérebro sabe que o tamanho real do objeto não mudou, mesmo se estiver mais longe. Exemplo, um carro longe parece pequeno, mas a gente sabe que ele continua grande. Constância de cor. Reconhecemos a cor de um objeto mesmo sob diferentes iluminações. Exemplo, uma blusa vermelha continua vermelha mesmo sob luz branca ou amarelada. Essas constâncias ajudam o cérebro a corrigir a imagem bruta e manter uma percepção coerente. Informação sensorial e representação mental. Esta é a parte filosófica e também científica. A imagem que você tem do mundo não é uma cópia do que está fora. O que você vê é uma construção mental, uma representação interna, criada com base nos estímulos visuais que os olhos captam e o cérebro interpreta. Percepção visual como construção ativa, ou seja, não é passivo. O cérebro participa ativamente da percepção. Ele combina o que chega pelos sentidos com o que já está armazenado. Conhecimento prévio, memória, contexto. Isso é chamado de processo top-down, de cima para baixo. O oposto é o processamento bottom-up, que vem de baixo para cima, ou seja, diretamente dos estímulos físicos. Os dois acontecem ao mesmo tempo e se complementam. Recapitulando para a prova, percepção visual é igual interpretação do que os olhos captam. O cérebro não vê diretamente, ele traduz os sinais e monta a imagem. Caso DF, lesão que mostra a separação entre reconhecer e agir sobre o objeto. Rota ventral, identificar o que é. Rota dorsal, localizar e interagir. Constância perceptiva, forma, tamanho e cor permanecem estáveis apesar das mudanças dos estímulos. O que vemos é construído pelo cérebro e não uma cópia exata do mundo.
O cérebro usa tanto o que vem dos sentidos, bottom-up, quanto o que já sabe, top-down, para mostrar a percepção. E aí, deu para revisar bem? Essa foi nossa aula 5 sobre percepção visual, no formato que você já sabe, direto e sem enrolação, com foco no que realmente pode cair na prova. Se esse episódio te ajudou, compartilha com os colegas da turma, salva para escutar de novo antes da prova. E fica de olho que a aula 6 já está chegando. Esse foi mais um Psicologia Descomplicada com Hal. Segue firme e bora dominar essa psicologia. Tamo junto!